Gravação iniciada, presidente. Então estamos voltando ao intervalo. Vamos agora à pauta sem sustentações orais, no dia 16 de junho de 2021, às 14 horas. Item 99 foi retirado de pauta. Item 100 retirado de pauta. 101. Doutor Rodrigo Mineiro, 102. 101 e 102. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, colegas, esses dois são iguais, inclusive era igual um do mês passado que não foi julgado, que ficou para o mês que vem, né? Crédito, aqui no caso é COFINS, o outro me parece que é PIS ou COFINS também, não sei se é o 102 ou do mês que vem. Aqui a gente tem recurso do sujeito passivo e da Fazenda Nacional, contra a decisão da segunda turma da terceira Câmara, e teve um acórdão de embargos também. Foram interpostos embargos inominados pelo contribuinte, que foram monocraticamente rejeitados pelo presidente da segunda turma ordinária. Então, vamos para o recurso especial da Fazenda. Fazenda suscita divergência quanto às seguintes matérias, com apresentação de paradigmas. 1, conceito de insumo. 2, direito a crédito sobre despesas com aquisição de peças de reposição. 3, despesas com aquisições de combustíveis e lubrificantes. 4, despesas com embalagem de transporte. 5, despesas com fretes. Fretes dentro do processo produtivo. Deixar isso já claro aqui. Eu vou falar isso lá no voto na admissibilidade. O recurso da Fazenda foi anterior a toda a mudança da jurisprudência e a posição da Receita quanto à interpretação do conceito de insumo. Então, foi feito com base nas UINs, recurso da Fazenda Nacional. Foi admitido do 1 ao 5, o único que não foi admitido é o 6, que é despesa com frete na aquisição de produtos tributados à alíquota zero. Então, nós vamos analisar do 1 ao 5. Na verdade, o 1 é conceito de insumo, então analisaremos o 2 ao 5 no recurso da Fazenda. O contribuinte apresentou as contrarrazões, alegando que o conceito de insumo preconizado pela Fazenda Nacional conflitaria com o entendimento firmado pela Câmara Superior, entendendo que a conclusão dos paradigmas invocados na peça recursal teriam sido superados por precedentes recentes do CARF. E 2, ilegalidade do conceito de insumo preconizado pela recorrente pela inaplicabilidade da legislação do IPI por extensão. Conforme eu disse, o fundamento é esse mesmo, né, que o recurso da Fazenda foi numa situação anterior, considerando a legislação do IPI. Recurso do contribuinte, 1, conceito de insumo, e 2, direito à tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre custo de frete pagos na transferência de produtos acabados e para o transporte de produtos agropecuários destinados à revenda. Não foi admitido contra o conceito de insumos, mas foi admitido contra o frete na transferência de produtos. A Fazenda apresentou suas contrarrazões, alegando a inexistência de direito a crédito relativo ao gasto de frete de produto acabado. Então, aqui vamos por admissibilidade. O conceito de insumos, sem dúvida, há divergência, ainda que todos os paradigmas tenham sido superados pela interpretação superveniente, à época da admissibilidade, eles estavam plenamente válidos. Então, por isso que eu estou conhecendo. O único ponto aqui que eu não conheço da Fazenda, que eu estou divergindo da admissibilidade, está marcado aí, o item 3, está marcado em vermelho. Está nas páginas 10. Então, lendo, direito ao crédito do PIS e COFINS sobre despesas com aquisições de combustível e lubrificantes. Para a comprovação da divergência contra a terceira matéria, Fazenda Nacional indica com paradigma código 3801003758. Aqui na ementa, vou ler o finalzinho. O reconhecimento do crédito está condicionado à efetiva comprovação de que as aquisições de combustíveis e lubrificantes são utilizadas efetivamente no processo produtivo.
No voto condutor do acordo recorrido, foi destacada a comprovação de utilização do setor produtivo. Parte negritada, assim, comprovada a utilização do setor produtivo, deve ser reconhecidos os créditos. Com base no confronto entre as decisões, entendo que a divergência jurisprudencial não foi demonstrada. O paradigma apresenta o entendimento no sentido de reconhecimento de créditos condicionado à efetiva comprovação da utilização no processo produtivo, no mesmo sentido da decisão recorrida, que expressamente afirmou que teria sido comprovada sua utilização no setor produtivo. Ainda que o acordo paradigma tenha considerado a posição restritiva do Conselho de Insumo, já superada, a questão apresentada refere-se a fatos e sua efetiva comprovação, o que não configura divergência jurisprudencial passível de ser solucionado por esse colegiado. Dessa forma, não conheço do recurso quanto ao direito a crédito PIS e COFINS sobre despesa de aquisição de combustíveis lubrificantes, por ausência de divergência jurisprudencial. Aqui o ponto é que tanto um quanto o outro falou que tem que ser comprovado. Então não há divergência na minha interpretação. Esse foi o único ponto que eu não conheci, que eu divergi da decisão do acórdão de admissibilidade, presidente. Pois não, doutor Luiz? Presidente, posso pedir um esclarecimento ao relator? Pois não? Não. Doutor Rodrigo Mineiro? O senhor está esperando ele acabar de fazer o relatório para passar a palavra para você. Sim, senhor. É só esclarecimento, eu não estou votando, eu só queria pedir esclarecimento. Se ele já terminou, eu gostaria de fazer. Presidente, então eu terminei aqui, com o restante eu concordo com os pontos do despacho de admissibilidade. O único ponto que eu não concordo é esse, o combustível lubrificante, e eu termino então a leitura do conhecimento do recurso da Fazenda. Aí eu estou disponível para responder ao esclarecimento do doutor Luiz, se o senhor assim entender. Doutor Luiz? Doutor Rodrigo, o doutor Rodrigo Mineiro, eu concordo com sua linha de raciocínio, ela é impecável, mas tem um detalhe que me chamou a atenção, que existe um item 1, que é o conceito de insumos. E esse conceito de insumos, ele, por um acaso, ele busca a ideia da legislação do IPI, porque se ele buscar, aí me parece que aqui ele é um guarda-chuva que já abriria divergência para tudo. E aí eu não precisaria olhar a divergência um por um. Como o senhor passou direto para os outros temas, a minha pergunta é essa. Geralmente, ele é o guarda-chuva de tudo. É o IPI, é o conceito de insumo, ele vai pelo IPI. Mas ainda assim eu entendi que, nesse caso, o ponto foi a comprovação. Perfeito, então, tá bom. Então podemos votar ao conhecimento, presidente, nesse caso. Separado. Presidente, é o seguinte, aqui o recorrente, ele bateu no cravo e na ferradura. Deixa eu baixar a minha mão. Aqui ele bateu no cravo e na ferradura. Ele buscou uma divergência genérica, e aí se eu pegar a questão dos combustíveis e colocar combustível, não interessa se ele está dentro ou se ele está fora, e colocar na razão de decidir do acórdão paradigma que aplicou a IN 247, que era o entendimento do IPI, o colegiado que entendia assim, certamente vai negar o crédito de combustíveis, porque combustível não tem desgaste por contato. E assim está comprovada a divergência. O que aconteceu aqui é que a recorrente ela bateu 2 vezes no mesmo prego, né? Só que ela já tinha enfiado o prego na primeira. A segunda batida é irrelevante. Dessa forma, em que pese no paradigma específico do item 3, eu concordar com o doutor Rodrigo Mineiro de que, olha, a questão é de prova de pertinência. É que, com o paradigma do item número 1, eu já teria comprovadamente uma decisão diferente da recorrida para o caso do colegiado paradigmático enfrentar a questão, com essas razões de decidir. Então, eu peço vênia ao doutor Rodrigo Mineiro, relator, para abrir a divergência e conhecer totalmente do recurso.
É como voto, presidente. Desculpa, só para lembrar, é o chamado argumento a fortiori. Quando o primeiro argumento já é bom, os outros ficam dispicientes. Tá mudo, presidente. Doutor Rodrigo, sua voz. Presidente, sua voz. Estava desligado. Então vamos julgar esses conhecimentos todos de uma vez. Mas o único que o Rodrigo Mineiro não conheceu foi parcialmente da Fazenda. Doutora Tatiana. Bom, presidente, em relação à discussão envolvendo insumos, assim, independentemente de prova ou não, eu sempre estou conhecendo do recurso se a Fazenda traz, porque às vezes a Fazenda, ela nem traz item a item, sabe, doutor Rodrigo Mineiro? Ela traz só a divergência entre o conceito de insumos, e aí a gente que entra, olha, não tem prova. Justamente, e foi um caso da Érica também, né? Que a gente conheceu e, olha, não trouxe provas. Então, eu vou continuar com esse entendimento, porque antes eu achava que a gente, para se conhecer, tinha que entrar item a item, né? E aí depois eu mudei meu entendimento tanto para o contribuinte quanto para a fazenda, sem verificar as provas no caso de insumos. Então, assim, como a fazenda trouxe a divergência, eu conheço todo o recurso da fazenda. Doutor Valcir. Doutor Valcir, entendeu? Ouviram? Sim, sobre conhecimento, né? Só o conhecimento sobre do item conhecimento. 3. Com o relator. Conhecimento parcial, Sim. Só um item que não é. Doutor Jorge. Eu conheço todo, presidente. Doutora Érica. Eu também conheço o recurso especial da Fazenda. Nesses casos, a gente sempre teve essa discussão, há anos atrás, vem sempre tendo essa discussão. E realmente era item por item, depois passou por um conceito amplo. Se a fase recorrida entendeu que é imposto de renda, o IPI, e o de acordo paradigma entendeu ao contrário, então a gente sempre conheceu dessa maneira. Então, acompanha a divergência. Doutora Vanessa. Presidente, me parece que aqui nesse caso, o que é de diferente que o Dr. Rodrigo Mineiro destacou é que geralmente a Fazenda ela traz o conceito de insumos, né? Ela pugna pela aplicação do conceito de IPI e não adentra item a item. Então, nós, como ela abre esse guarda-chuva, como diz o Dr. Luiz, nós nos confrontamos com todos os itens que foram reconhecidos o crédito. Mas nesse caso, como a Fazenda, ela trouxe item a item, eu até estava abrindo aqui o recurso especial, como o Dr. Rodrigo Mineiro trouxe aqui, e para cada item trouxe um acórdão paradigma, me parece que a gente deveria analisar a admissibilidade desses itens. Realmente eu fiquei na dúvida sobre isso e... como a gente tem muitos casos desses, presidente, eu gostaria de pedir vista para analisar melhor essa admissibilidade, para verificar se esse é o critério que a gente vem adotando, se... O que a gente vem adotando, era isso que o Luiz falou, se ele... A gente não olha o item a item, porque senão limita muito o conhecimento, você pode não achar exatamente aquele item. Se for assim, eu vou começar a olhar parafuso de 3/4. Não, o outro paradigma de parafuso de meia. Se o parafuso de 3/4 está parafuso de meia, não é meu objeto. Se não é meu objeto, não posso... Só deixar claro que não é esse o ponto, né, gente? O ponto aqui é mais específico, a questão de fundamento da decisão recorrida e do acordo paradigma é o mesmo. A questão de comprovação da despesa. Não, eu sei, Luiz, eu sei, Rodrigo. Como o Luiz falou esse negócio do guarda-chuva, e a gente usa exemplos absurdos para tentar mostrar uma coisa. Eu entendi. Exemplo absurdo aqui, do parafuso 3/4, parafuso de meia. O caso do paradigma ser convergente em razão de ser necessária a prova de que aquele insumo foi utilizado na produção para a gente poder conhecer do recurso. A minha dúvida é, se a gente
começar a verificar, se a gente inclusive vai ter que verificar a fundamentação para cada um dos itens dos insumos, né? Então, presidente, como o senhor confirmou que a nossa jurisprudência tem sido assim mais ampla, eu vou pedir vênia ao relator, vou acompanhar a divergência aberta pelo Dr. Luiz, então nem preciso pedir vista, mas eu vou reanalisar essa questão da admissibilidade dos insumos, né? Mas vou manter aqui a nossa... Desistiu da vista, então? Desistir da vista, presidente. O senhor até colocou que já vem sendo a nossa jurisprudência de ter uma visão mais ampla disso, né? Eu também voto com a divergência, que é o meu próprio voto também. De vez em quando eu divido o meu próprio despacho, mas dessa vez não. Como o Dr. Luiz também, né, Dr. Luiz? De vez em quando a gente diverge do nosso próprio despacho. Então, em relação a conhecimento, o recurso do contribuinte foi conhecido por unanimidade de votos, e o recurso da Fazenda Também, por maioria. também foi conhecido por unanimidade, não, foi conhecido por maioria de votos, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro e Valcir. Aqui. Posso Vamos passar por ao mérito? Mérito, No mérito, presidente, já resumindo, estou negando os dois recursos. Primeiro, da Fazenda, 100% baseado no conceito antigo de insumo. Então, com relação ao conceito em tese de insumo, estou trazendo aqui em linhas gerais a questão do repetitivo e do parecer COSIT 5 e da IN Receita 1911 de 2019. Agora, um por um. Peças de reposição. Aqui nas peças de reposição, eu estou adotando um voto do senhor no acordo 9303008757, que analisou do mesmo contribuinte os mesmos fatos. Então, estou utilizando o seu voto aqui. Ônus da prova quanto à necessidade da contabilização das peças de reposição. Que o ponto-chave aqui na decisão recorrida foi a questão da motivação, e foi em relação ao ônus da prova. Então, peço licença aqui para ler apenas o que está em amarelo na parte da página 15. A questão destacada na decisão recorrida refere-se à motivação insuficiente e falta de prova por parte da autoridade fiscal para afastar o direito ao creditamento em relação às despesas com aquisições de material de reposição de máquinas utilizadas no processo produtivo peças em geral. Visto que o contribuinte teria juntado aos autos após a realização de diligência, assim como no caso que o senhor foi relator, aqui também teve uma diligência que foi esclarecido diversos pontos. Visto que o contribuinte teria juntado aos autos após a realização de diligência, arquivo contendo a relação de peças destinadas à manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na industrialização, configura sua boa-fé e transferência do ônus da prova do fisco para refutar as informações. Então, portanto, confirma-se a decisão recorrida. Esse foi exatamente o ponto que o senhor trouxe nessa parte que eu transcrevi aqui. Só ler uma parte que está sublinhada. Entretanto, à vista de não ser tal posição de consenso, é preciso que se discrimine quais dessas partes e peças são empregadas em manutenção da produção e quais se referem a máquinas e equipamentos que não se encontram em produção da empresa. Aqui no seu voto, o senhor coloca que a motivação, a conclusão da fiscalização foi muito simplória e não fez a contraprova com os documentos apresentados pela, no caso aqui, recorrida, que a gente está analisando o recurso da Fazenda, para refutar aquelas informações. Então, estou no mesmo entendimento que esse colegiado já teve, na mesma situação fática, e com relação ao mesmo contribuinte, estou mantendo a decisão recorrida, por questão de motivação e por não refutar, por não trazer à Fazenda prova para refutar a prova apresentada pelo sujeito passivo. Com relação à embalagem de transporte, também transportes de produtos alimentícios, deixar claro, aprendi com vocês já tem 3 meses sobre a posição da turma, e aqui estou adotando o voto do conselheiro Jorge Homero Locke Freire, acordo 9303-011-408, com essa posição, negando o recurso fazendário. E com relação a frete entre estabelecimentos,
Os fretes que seriam esses: transferência de leite in natura dos postos de coleta até os estabelecimentos industriais e entre os postos de coleta. 2, remessa e retorno à análise laboratorial. E 3, remessa e retorno para conserto para manutenção dos bens de produção. A recorrente adota a antiga teoria, a teoria restritiva de insumos, entendendo que o serviço de transporte entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica não poderia ser considerado insumos por não proporcionar qualquer alteração nos produtos intermediários. A minha posição é no sentido de que se faz parte do processo produtivo, se aquilo é uma transferência dentro do processo produtivo, entendo que aquilo se enquadra no conceito de insumo. Vou ler a parte que está negritada e achurada. Os gastos de frete objeto do recurso fazendário se referem a prestações ocorridas dentro do processo produtivo do contribuinte e estão abrangidas no conceito de insumo a partir da nova interpretação que considera a essencialidade e a relevância para o processo produtivo. Assim, os fretes com a transferência de leite in natura dos postos de coleta até os estabelecimentos industriais e entre postos de coleta, de remessa e retorno à análise laboratorial e de remessa e retorno para conserto para manutenção de bens de produção são insumos da produção passíveis de gerar crédito das contribuições. Confirmo, portanto, a decisão recorrida. E já falando de frete, agora já pulando para o recurso do contribuinte, que é apenas esse ponto que a gente tem que apreciar, lendo, já estou na página 20, porque... Mas aí acabou da Fazenda, então vamos voltar na Fazenda primeiro. Perfeito, ok. Ele está negando provimento total. Ah, e só o ponto que eu fiquei vencido, né, no conhecimento, eu estou aqui embaixo. Despesa de aquisições de combustível lubrificante, estou adotando a decisão ACOR, que ela reconhece que, aqui, a recorrente pugnou pelo reconhecimento de valores relativos à aquisição de gás, graxas, óleos, que seriam usados em equipamentos do setor produtivo, como empilhadeiras, máquinas de setor de leite de longa vida. A diligência, em loco, confirmou a utilização das empilhadeiras no transporte de bobina para embalagem de longa vida até a produção e também a esteira até o local de reserva do leite, bem como em relação a outros insumos, indica sua utilização no processo produtivo e nada objetando do relatório fiscal. Assim, comprovada a utilização no setor produtivo, deve ser reconhecidos os créditos relativos a tais aquisições. Então, por ser esse gasto no processo produtivo, eu confirmo a decisão recorrida como insumo do processo produtivo. Então, nesse sentido, eu estou negando totalmente o recurso da Fazenda Nacional. Doutor Luiz. No mérito, acompanho a negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional para as 4 matérias. Estamos votando tudo junto? Eu só prestei atenção na Fazenda até agora. Do contribuinte também? Não, só da Fazenda. Só da Fazenda. Eu acompanho o relator, presidente. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Valcir. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Também acompanho o relator. Recurso especial da Fazenda negado provimento por unanimidade de votos. Agora do contribuinte. Eu pedi para separar, porque o do contribuinte vai ter divergência. Perfeito. Recorrente alega o direito à tomada de crédito nas contribuições não cumulativas sobre o custo de frete pagos decorrentes de transferências realizadas com produtos acabados e produtos para revenda. Frete na transferência de produtos destinados à venda. Não assiste razão à recorrente. Entendo que o direito à tomada de crédito das contribuições não cumulativas relativo a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda está delimitada pelo processo produtivo do contribuinte. Ainda que a decisão do STJ tenha afastado a aplicação das ienes, interpretando o conceito de insumo dentro do critério da essencialidade e da irrelevância, tais requisitos estão dentro de tal conceito, que se relaciona com o processo produtivo. Ou seja, o termo insumo é diretamente relacionado com a produção, resultando em um produto acabado. Dessa forma, os gastos posteriores ao processo produtivo não podem ser considerados como insumos, e o direito a crédito somente é possível mediante autorização legislativa expressa. Assim, entendo que descabe crédito de frete de produto acabado entre estabelecimentos, pois se trata de fase pós-processo de produção e não se encaixa nas hipóteses de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda.
Aqui eu reproduzo o parecer COSIT 5. E nesse caso, confirmo, portanto, a glosa efetuada e nego o provimento ao recurso. É assim que eu voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Também acompanho. Frete produto acabado está fora do processo produtivo. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Bom, já é uma matéria conhecida, né? Eu considero a ementa do STJ que traz a atividade em si. Então, para finalização da atividade sujeito passível, eu acredito que deve ser considerado como insumo esse frete de produtos acabados entre estabelecimentos, né? Ainda mais considerando-se empresa de laticínios, né? Que tem que ter uma refrigeração diferente para se manter o produto. E, além disso, se eu considerar o inciso 9º do artigo 3º, que fala nas operações de frete, né, para o frete de venda, nas operações de frete de venda, deve-se considerar também esse evento, né, de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, e aí eu até aproveitei e dei uma checada nas decisões do STJ. O STJ, ele vislumbrou essa questão do frete, mas no sentido de insumos, e nunca na questão de estressar um pouco o termo operação, né? Então, nesse sentido, eu peço vênia ao relator e abro divergência. Doutor Valci. Posição já conhecida, com a devida vênia ao relator, voto com a divergência. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência. Doutora Vanessa. Com a divergência. Eu voto com o relator. Só confirmando com o relator. Doutor, diga crédito, né? Está aqui. Tudo crédito, né? Sim, aqui é crédito. Tá. Então, em relação ao recurso contribuinte, por unanimidade, pelo voto de qualidade, negou-se o provimento do recurso. Então, o resultado final fica o seguinte: por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso da Fazenda. E, pelo voto de qualidade, negou-se o provimento ao recurso contribuinte. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Luiz, porque teve um conhecimento também. Vou proclamar de novo. Em relação ao conhecimento, recurso da Fazenda, conhecido por maioria de votos. Vencidos os conselheiros Rodrigo e Valcir, que conheciam parcialmente. Recurso do contribuinte, conhecido por unanimidade de votos. Quanto ao mérito, recurso da Fazenda, negado provimento por unanimidade de votos. E quanto ao mérito, recurso do contribuinte, negado provimento pelo voto de qualidade. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Doutor Luísa fazia o conhecimento somente na parte não conhecida. Para ambos os processos, presidente. Somente o item 3, combustíveis lubrificantes, conhecimento. Isso. Perfeitamente. Obrigado. Próximo item da pauta. O item 102 é igual, doutor Rodrigo Mineiro? Sim, é igual, presidente. Tá. Então, o item 102 da pauta, exatamente o mesmo resultado, só copiar e colar. Eu vou ter que fazer um intervalo de 5 minutos, tenho que resolver um mandado de segurança urgente que está aqui. Tá bom? 5 minutos mesmo. 4 minutos. 16h40 a gente volta. Tá bom? Só um pouquinho. Não precisa nem parar a gravação. Então, deixa eu gravar.
Se tivesse situação em sessão presencial, a gente podia apostar, né, doutor Valcir, hoje, né? Exato. Que daí amanhã no almoço quem perdesse a aposta pagaria. Mas a aposta, assim, é bom é bebida, né? Ou vinho ou Sim. cerveja para apostar, para beber junto. Exato. Sim, porque não importa quem paga, né? Por fim, a questão é brincadeira. Eu não sei como é que tá o teu time. O meu não está bem, não. O Galão tá bem. O Galão Tá tá bem? jogando direito. Tá. O E como é que Hulk tá o tá Cruzeiro? arrebentando. O Filipão tá no Cruzeiro ainda? Ah, não, que Filipão. O Filipão já saiu, já entrou 2 técnicos depois dele. Ah, é? Agora nós temos aqui no Cruzeiro um Mozart. É uma piada, já até ruim. Já tá até chato de rir dos caras. Você lembra desse Mozart? Esse Mozart, ele foi um jogador de futebol, mais ou menos. Ele era ele tinha um cabelo anelado, estilo Birubiru dos anos 80, Sim. louro. Jogou no Coritiba, depois jogou um tempo no Flamengo, foi para a Europa e tudo mais. Ele estava treinando a Chapecoense. Mediano, início de carreira. O Cruzeiro está no fundo do poço, fundo do fundo do fundo. Não tem. Que coisa, Buraco um clube grande como esse, né? E tá numa situação tão ruim, né? Como é o caso do Cruzeiro. A gente tem o menor dó dos caras. Eu quero que eles continuem. É que eles se fodam, não. Não, tá gravando. Bom português, né? Tá gravando, doutor Jorge. Tá gravando? Opa. Falei brincando. Sentido figurado. Vai Eu ver o quero que eles Dr. vão para a Jorge. Série C. Metafórico. Eu quero que Vai eles ver vão o para a Dr. Série Jorge. C. Não quero nem Série B para eles, não. Eles têm que ir para C, cara. Não, mas é que nós, no Rio Grande do Sul, também a gente tem essa rivalidade, né? Entre Grêmio e... Jorge é gremista, eu sou colorado, né? Vanessa é colorada, pessoa inteligente também, né? Mas eu parto do pressuposto que os dois times têm que estar fortes. Porque daí a gente tem condição de zoar mesmo, sabe? Ou seja, bater, né? O Cruzeiro riu demais da gente, que o Galo teve nos anos 2000, nós tivemos na segunda divisão, um ano só, né? Um ano, fomos campeões. Sim, nós tivemos já também um ano, né? Um ano, bate e volta. Mas não foram campeões. Nós fomos, né, Mineiro? Sim. Fomos campeões, exatamente. O Inter E assim, não. o Cruzeiro é uma torcida muito difícil, os caras são arrogantes demais. E ficam... Então não tem o menor constrangimento de querer que os caras vão para a Série C, nenhuma. Vai jogar com Novo Hamburgo, com o Brasil de Pelotas, com Caxias, que acho que Caxias está na D, né? Então com esses times, com os times. O Juventude está na A, né? Acho que o Juventude está na A. O Juventude está no ar, na A. Então assim, você tem que jogar com Erechim, esses times lá do Oeste, né? Erechim era perto de Joaçaba, por isso que eu lembro bem de Erechim. Você falou de Joaçaba, tu trabalhou em Joaçaba? Agora eu vi que Morei lá, minha filha nasceu em Joaçaba, então tem um carinho grande. Pô, que bacana. Barriga Verde. Tem uma Aninha Barriga Verde. Catarinense. Nós estivemos lá no início do ano passado, antes da pandemia, fizemos um tour lá, revi meus colegas, cidade bacana. Começou na Receita lá? Comecei lá na Receita, exatamente. Ah, legal. Trabalhei 3 anos lá, eu trabalhei na externa, né, depois de renda, então eu rodei o Oeste inteiro, eu ficava na externa, né, então eu conheço o Oeste catarinense muito bem, ficava a semana inteira na estrada. Eu também fui para Caxias do Sul e conheci. Você acredita que tem um contribuinte, eu estava resolvendo que agora, o contribuinte pediu para julgar vários processos da terceira sessão estão sobrestados. Aí o contribuinte entrou com mandado de segurança para pedir para julgar em 30 dias. Eles estão sobrestados, esperando a resposta de um que está na primeira sessão. Mês passado, ele foi incluído na pauta da primeira sessão. E o contribuinte pediu retirada de pauta. Então, eu estou com mandado de segurança pedindo para julgar em 30 dias da terceira, que estão sobrestados esperando o julgamento da primeira. O presidente está sendo gravado. E lá ele pediu, não estou falando nome, e lá ele, estou falando nome justamente por isso, e lá ele pediu retirada de pauta. Estranho. Então, eu estou respondendo ao juiz agora. No mínimo é contraditório. Como é que resolve isso? O negócio tem que dar uma solução, né? Que solução? Tem que informar para o juiz que ele... Responde o juiz falando justamente isso, que o processo está tendo devido andamento legal, e ele indeferiu o juiz, na vez que ele indeferiu. Ele começou a pedir informação. Aí eu estava fazendo a informação aqui, mas eu estava lendo a informação aqui, que o juiz
mandando para o juiz, explicando isso, que o processo está sobrestado, esperando a decisão de um outro processo, que é esse processo que pediu na documentação de segurança, na primeira sessão, e que o próprio contribuinte pediu retirar de pauta no dia tal, o que foi deferido pela presidente. Nossa, confusão. Estava quase... Aí, como está no dia de mandar embora essa informação, eu tive que parar aqui. Não estou falando nome, nem quero, aqui. Se quiser manter gravação, mantém. Ô, Tatiana, foi bom porque agora. até a gente estava conversando, falando mal de time de futebol também, aí eu vi a bolinha vermelha falando, tá gravando, você não tem problema, estamos falando mal de time de futebol. E time de futebol... Essa bolinha vermelha. Até desde que não fale mal do meu time, não tem problema, doutor. Mas viu, Mineiro, aqui no Sul a gente diz assim, o cara antes de ser gremista é anti-colorado. E o cara, o colorado antes de ser colorado é anti-gremista. Negócio de que o Valcir disse que quer que os dois estejam bem, isso é papo de Valcir aí. Aqui não cola isso. Tanto que meu filho não concorda comigo sobre esse meu ponto de vista. Né, Jorge? Ele é colorado. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Com certeza. Doutor Luiz, tá a postos? Qual é o item agora, presidente? 103. Presidente. Eu pedi para parar um pouquinho, porque a minha relatoria, se fosse relatoria não minha, eu poderia resolver ao mesmo tempo aqui, como eu faço tudo ao mesmo tempo. 104 que faltam da tarde ainda. 103. São iguais. Vamos ver se Só são falta iguais. esses dois, 103 e 104. Então, a gravação não parou, não tem problema. Talvez eles cortem lá depois para fins de ficar mais inteligível. Então, vamos continuar a sessão. Vamos votar o item 103, recorrente, Fazenda Nacional, recorrida a Rosela, Indústria de Alimentos. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão tomada no acórdão 3401-007.551 de junho de 2020, que recebeu a seguinte ementa. IPI, insumo, frete de compra. Não obstante frete de aquisição e não venda, e, por tal motivo, anterior ao processo produtivo, transporte de insumo da lavoura, a indústria é relevante a este processo produtivo. Não entendi direito essa emenda não, mas é assim que está escrita. Mão de obra, simulação. Constatada a simulação na contratação de mão de obra própria como terceirizada, de rigor à glosa dos créditos, devoluções não tributadas. A lei permite a manutenção de créditos de aquisições tributadas em vendas não tributadas vinculadas de devolução de vendas tributadas, porém não de devolução de venda não tributada. Alguém entendeu perfeitamente essa emenda aí? Para mim ficou confusa. Da turma 3401. A divergência suscitada no recurso especial é quanto à possibilidade de tomada de crédito sobre gastos com frete na aquisição de matérias-primas sujeita a alíquota zero. O recurso especial foi admitido. Voto. Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como é de amplo conhecimento, o termo de aprovação do pronunciamento técnico 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, de 8 de maio de 2009, especifica os gastos compreendidos no custo de aquisição de estoques, nos seguintes termos. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, excessos recuperáveis junto ao fisco, bem como custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços.
descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. A legislação do imposto de renda, por seu turno, define os critérios válidos no âmbito da legislação tributária acerca do custo das mercadorias revendidas das matérias-primas utilizadas. Decreto 3.000. Artigo 289. O custo das mercadorias revendidas e matérias-primas utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração. Decreto-Lei 1558/77. Parágrafo 1º. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá o transporte de seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação. Parágrafo 2º. Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição. Parágrafo 3º. Não se inclui o custo dos impostos recuperáveis através de crédito na escrita fiscal. Portanto, o custo com transporte dos insumos até o estabelecimento do contribuinte está, sem dúvida, compreendido no custo de aquisição dos insumos. Levando-se em conta os critérios contábeis aceitos e a própria legislação tributária aplicável, tomando por base as informações disponíveis nos autos, não vejo razão para que esse dispêndio com pagamento de serviços prestados por terceiro para o transporte até a fábrica de insumos efetivamente empregados no processo produtivo da indústria seja desconsiderado para efeito de apuração do custo de aquisição desses insumos. Isto posto, uma vez que essa instância especial seja atribuída a competência para dirimir dúvidas acerca da correta interpretação da legislação tributária, entendo que a decisão deve ser pelo reconhecimento do direito à agregação de gastos com o transporte das matérias-primas ao custo final de aquisição dos insumos empregados no processo produtivo da empresa. Contudo, é necessário destacar um aspecto de grande relevância para a solução do caso concreto. Em controvérsia nos autos, que o insumo transportado, arroz, está sujeito a alíquota zero. Ora, como é de saber, esses insumos que não são onerados pelas contribuições não dão direito ao crédito no sistema de apuração não cumulativo instituído pelas leis 10.833 e 10.637. O que se debate nos autos não é se os gastos com transporte de matéria-prima importada até as dependências da empresa tratam-se ou não de um insumo aplicado no processo produtivo de fabricação de adubos fertilizantes, mas se esses dispêndios podem ser agregados ao custo de aquisição do arroz, este sim, insumos utilizados na fabricação do produto final. Como se viu a priori, com base nas informações disponíveis, podem, contudo, no caso concreto, essa decisão de cunho eminente jurídico não tem qualquer repercussão na solução da lide, pois os valores correspondentes terminam por ser acrescidos ao custo de um insumo que não dá direito ao crédito. Pelo exposto, voto por dar provimento do curso especial interposto pela Fazenda. Esse é o voto. Doutor Luiz. Presidente, o acessório segue o principal, acompanha o relator. Estamos falando de frete, o frete é parte do preço do bem, se o bem não dá direito a crédito, parte do preço do bem não dá direito a crédito. O acessório segue o principal. Exatamente. Doutora Tatiana. Bom, presidente, é uma matéria bem debatida, né? Eu tenho um posicionamento diferente, né? Que, assim, é até mesmo para o regime monofásico, a gente aplica esse entendimento, que independentemente do insumo em si ser passível de alíquota zero e não gerar crédito, né? O frete em si, o serviço, a outra parte recolheu. Então, nesse ponto, para não afetar a cadeia da não cumulatividade, então eu dou direito ao crédito. Então, eu peço vênia para divergir, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Esse ponto a gente debateu muito na turma 3402, eu acompanhei a época, especialmente foi na monofasia, que eu acho que essa questão foi mais debatida. Eu vou refletir esse ponto, sua posição no colegiado e tudo mais, mas no momento agora eu mantenho a minha posição na turma da Câmara Baixa que eu pertencia, e eu reconheço esse direito a crédito, que ainda que o produto não permita o crédito,
O serviço de transporte na aquisição, sim, teve o recolhimento, logo, entendo que faz parte, ou a empresa tem direito ao crédito, ainda que faça parte do custo de aquisição. Mas eu vou refletir novamente, vou estudar o caso novamente, mas por enquanto eu mantenho minha posição e acompanho a divergência da doutora Tatiana. Então, perfeitamente, os recursos da Fazenda que chegam aqui, vários são da sua ex-turma. Vocês consideram crédito, inclusive com a alíquota zero, inclusive na monofasia, não é isso? É o frete, né? Exatamente. É. Doutor Valcir? Excelente o seu voto, como também a declaração de voto do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, mas eu mantenho o entendimento, voto com a divergência. Mas temos aqui excelentes argumentos de sua parte, bem como do conselheiro Lázaro. Doutor Jorge? Eu acompanho, presidente. Tem um voto inicial do doutor Andrada, não sei se formou, acho que agora vai modificar com o voto do doutor Mineiro, mas é justamente isso, inclusive o valor do frete que nós vínhamos julgando seria em função da alíquota do insumo comprado. Então, acompanha a divergência. Ou melhor, acompanha o relator. Doutora Érica? É muito bem lembrado, Jorge. Realmente tem um voto do Andrada, né? E até tem um voto vencedor que ele fez no processo meu. Bem lembrado. Eu acompanho a divergência. Doutora Vanessa? Bem, acompanho a divergência, presidente. Proclamando o resultado, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso deposto pela Fazenda, vencidos os conselheiros Rodrigo da Poças, relator, doutor Luiz, doutor Jorge. Voto vencedor, doutor Rodrigo Mineiro. Deixa eu abrir o outro aqui, 104. Mesma coisa. 104, mesmo resultado. Foi negado o provimento do recurso especial reposto pela Fazenda, por maioria de votos. Vencidos conselheiros Rodrigo, Jorge, Rodrigo Poças, Jorge e Luiz Eduardo. Voto vencedor, doutor Rodrigo Mineiro. Próximo item da pauta. Tem 105 foi retirado. Acabou. Tem 106 retirado. 107 já foi. 108 retirado. 109 retirado. 110 já foi. Acabou. Então vamos interromper a gravação e fazer os 3 itens da parte da manhã, de ontem. Patrícia pode interromper a gravação e já recomeçar outra imediatamente.